Olá, uma ausência eterna. A escritora Márcia Tiburi trabalha seu mais novo romance, Era Esse Meu Rosto, mediando um diálogo entre duas cidades, uma no interior do Brasil, outra no coração da Itália, e tudo para falar das perdas acumuladas por quem migra. Perdas que maculam também o sentimento dos descendentes. Um romance inovador na trajetória da escritora e que serve de apoio à nossa conversa de hoje. Na Dica de Leituras, Histórias de Paixão, na análise dos romances Suíte de Silêncios, de Marília Arnaud, e Exílio, de Marcela Taliaferri. A gente conversa agora com Márcia Tiburi. Márcia, o seu novo livro, Era Meu Esse Rosto, a capa está belíssima, né? A capa... É interessante que você apanha de um tema que não era recorrente nos seus romances anteriores, que é a questão da migração, né? Você começa a falar, né, de sua experiência, mas é o seu livro mais pessoal esse? Eu acho que é o meu livro mais pessoal no sentido de ser uma história muito real, muito familiar, que tem uma coisa toda de história concreta, por mais que não seja um romance ligado a um tempo histórico exato, tem toda uma marcação de tempo histórico ao mesmo tempo, aí dentro, né? E tem a ver com a história da minha família, tem muito a ver com a história do meu avô, tem muita coisa que está aí dentro, realmente foi inspirada na mais experimentada, foi experimentada na mais concreta das realidades vividas, assim. Então, é uma história que eu não queria deixar de contar essa história. Ao mesmo tempo, nos meus romances anteriores, eu sempre fui muito desligada das histórias. Eu sempre tive muita encrenca, assim, muito problema com as narrativas. As narrativas sempre me cansam. E eu nunca gostei de romances explicados. Para mim, sempre, quanto mais complexa fosse a narrativa, mais me encantava. E eu sempre quis escrever desse jeito. E a trilogia foi toda essa experimentação. E, sinceramente, assim, Maurício, eu acho que a trilogia é a coisa melhor que eu podia ter escrito na vida. Eu acho esse livro muito bom, claro, eu gosto do meu livro. Mas eu vejo nele, assim, uma outra intensidade de literatura que é muito mais próxima, digamos assim, dos conteúdos e das vivências do que da forma. Embora ele tenha todo um trabalho formal, também toda uma preocupação. Você viu, ele é dividido em 36 partes, essas 36 partes têm uma parte em negativo, digamos assim, né? Ou o contrário, mas 36 partes como num antigo filme fotográfico, porque o meu protagonista é um cara, o narrador é um fotógrafo, e ele vai contando assim, como se fossem imagens de uma fotografia. Mas ao mesmo tempo eu acho ele um romance simples, eu acho ele um romance... Até fiquei bem espantada, assim, porque muita gente já leu. E, quer dizer, aquelas pessoas, assim, que gostam mesmo de uma narrativa estão lendo esse livro. E não é que nos meus outros romances não tivesse essa narrativa, só que não era essa narrativa tão começo, meio e fim, como está nesse livro. E, então, não sei, eu gostei muito de ter escrito aquela trilogia, né? O Magnólia, a Mulher de Costas e o Manto. E penso assim, que bom que eu escrevi aquilo, porque aquilo era a minha literatura no seu estado mais selvagem. E, ao mesmo tempo, infinitamente mais ousado, como se fosse uma coisa até meio juvenil, sabe? Tipo, eu tenho autorização para escrever isso, porque é a primeira coisa que eu estou escrevendo, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente amadurece. Ou mesmo que você não amadureça, você muda, né? Então, esse romance é muito diferente, ele não pertence aquele jeito de escrever, e eu acho que o romance que eu estou acabando agora também, ele é totalmente diferente desse, sei lá, vamos ver o que eu vou ficar escrevendo, assim, se eu vou ficar escrevendo ainda, mas para quem escreve, pelo menos para mim, assim, o que conta é poder experimentar não apenas o ato de escrever, mas a sensação toda que isso carrega, né, e o sentido que isso tem. E talvez esse seja o meu livro que, para minha própria vida, assim, faz mais sentido. Ele me emociona muito, sabe? Eu tenho até medo de falar desse livro, porque eu todas as vezes, assim, o lançamento que eu fiz no Rio chorei, sabe? O lançamento que eu fiz aqui em São Paulo também, a gente foi
A gente fez leituras, assim, eu convidei uns amigos, lá no Rio a Zélia Duncan leu comigo, aqui o Ismael Canepelli, a gente vai ler no Rio Grande do Sul também, o Teddy Corrêa, que é daquela banda Nenhum de Nós, que é meu amigo, vai ler comigo e a gente fica lendo e essa história é tão forte, eu me lembro, assim, da minha infância, sabe? Então, me lembro das pessoas que morreram, enfim, e todas as pessoas são personagens, né? Mas tem vários que estão vivos ainda, como, por exemplo, a minha tia, que está aí dentro. Aí eu acho que eu escrevi o livro para ela também, assim, acho que eu escrevi o livro para minha tia, porque ela está viva. Mas é um livro muito emotivo mesmo, a gente percebe isso, né? Essa coisa da emoção. E a questão da forma, eu acho que há uma coisa surpreendente, que é um único narrador, né? Mas que ele dialoga, há um diálogo entre o passado e a vivência que ele está ali presenciando, que é essa viagem que ele faz, né? Quer dizer, esse diálogo também, ele mantém a emoção nos dois lados, mas é interessante porque na lembrança ele é mais forte essa emoção e ele é mais contido, né? Como se ele preservasse a emoção juvenil na primeira parte da narrativa e tentasse domar os sentimentos quando mais amadurecido. Quer dizer, essa dualidade do personagem também é uma coisa fascinante também na literatura, né? Que bom que você acha. Eu senti escrevendo que ele contava realmente essas memórias desse passado, que ele se conectava com a infância e que ele estava muito assim num estado de perplexidade com o que tinha acontecido com esse passado, né? Que ele começa narrando a história de dentro da casa onde ele foi criado, que era a casa do avô, que estava sendo demolida. Então tinha uma perplexidade assim com a destruição da memória, com a destruição das coisas. E também tem essa coisa dessa metáfora, né? A casa é a gente, né? A casa é o nosso corpo, é o nosso espírito ao mesmo tempo. E quando ele vai para essa cidade chamada V, ele vai para resolver um problema. Então ele é o homem racional que vai resolver o problema. E o problema é um problema poético. Ele vai conquistar um retrato, conquistar uma fotografia. E eu fiz essa viagem, eu fiz de verdade. Eu fui mesmo em busca de alguma coisa que eu sabia que estava nessa cidade. Que no caso para quem conhece Veneza, quem já foi a Veneza, é lá. E Veneza tem a ver com a mitologia da minha família, da minha família mesmo. Veneza, Verona, o Vêneto todo ali. E eu fiz essa viagem em busca de uma solução, de um resultado. E eu encontrei, e isso está de alguma maneira contado no livro mesmo, porque eu encontrei essa solução e quem me deu a solução foi quase que eu pensei em reescrever esse livro quando estava terminando, porque a solução veio do túmulo do Brodsky, no cemitério de Veneza. E teve toda uma história quando estava em Veneza, o Brodsky, ele passava os seus verões, passava os invernos em Veneza, que era o tempo de férias dele em janeiro. E eu encontrei o túmulo do Brodsky, foi ele que desencadeou toda uma história, e aparece um pouco do Brodsky aí dentro. Mas eu quase escrevi outro livro por conta dessa história com o Brodsky, eu queria chamar O Fantasma de Brodsky. Mas aí deixei para outra aventura. Mas teve toda essa coisa, sabe? De repente você está dentro da realidade, quando você está fazendo literatura, você está ali vivendo o texto, mas o texto é um portal. Para quem escreve, ele é um portal para experiências de coincidência, de acaso, de experiências assim que às vezes são até místicas mesmo, são experiências que não entram na ordem mundana, na ordem dessa vida escravizada que a gente vive, né? E a gente está aqui na casa do Guilherme de Almeida e ele sabia muito bem do que se tratava quando inventou aquele andar de cima, né? Então a literatura faz a gente assim sair de um certo território e experimentar outros lugares dentro dessa mesma existência, mas que troca realmente o sentido das coisas, né? E eu me deixei levar, foram 13 anos escrevendo esse livro. E eu comecei a escrever esse livro, mudei, troquei, ele teve vários títulos. É o meu texto mais... E olha que eu sou totalmente obsessiva, eu escrevo 20 vezes a mesma frase até achar. Esse livro eu mudava, chegava um ponto assim que eu já tinha escrito outros capítulos, eu voltava depois de
de ter escrito 3 vezes o mesmo capítulo, eu voltava ao original, sabe? Porque eu descobria que não, do jeito que eu escrevi antes, que eu escrevi primeiro, tá melhor. E eu tenho isso, né, da minha obsessão pessoal, assim, eu gosto muito de uma frase bem feita. Se eu li esse livro de novo, assim, depois que ele ficou pronto, assim, na forma de livro mesmo, que eu fiquei realmente muito emocionada com ele. E se eu encontro ali uma coisa que ainda não está bem do jeito que eu queria que tivesse ficado, eu ainda penso assim, droga. Mas isso também é uma certa humanidade do livro, né? Essa imperfeição, quer dizer, que tem uma frase que não ficou, uma vírgula que ficou exatamente no lugar, diferente dos meus outros livros, como O Manto, por exemplo, que eu escrevi 20 mil vezes também, mas que eu tinha um amor muito maior pelo erro. Eu gostava do erro. Tanto que quando a editora me mandou assim, essa vírgula aqui, aquela vírgula ali, ou essa palavra que está repetindo, é assim mesmo. Né? Então, era o meu, acho que a diferença aquilo lá era muito o James Joyce. Isso aqui já é uma coisa bem mais tradicional e por isso também eu acho que as pessoas estão lendo assim num volume muito maior, tem muita gente lendo, eu estou recebendo muita notícia, assim, e é muito bonito, assim, para o escritor a coisa mais bonita que tem é o leitor, né? Então, você fica feliz da vida com o leitor.